amigos queridos, recolhidos para orar em nome de Jesus, nos reunimos nesta hora, procurando fazer vibrar em nós os sentimentos mais purificados, as vibrações felizes, para formarmos os fios tenuíssimos da fé, da prece, para buscarmos Jesus em nossas vidas, sentir a sua presença, a manifestação da sua misericórdia, nos trazendo paz e esperança. Aqui estamos, Senhor, em seu nome, buscando mergulhar os nossos pensamentos nas sintonias da natureza que nos cerca, nesta manhã luminosa em nossas vidas, para sentir a natureza como fonte de harmonia aos nossos espíritos, tantas vezes em desalinho com o pensamento. Aqui estamos, Senhor, mergulhados na suave melodia da música, para enternecer os nossos sentimentos. E é neste ambiente, Senhor, preparado para nos receber, que em seu nome, aqui estamos, suplicando sempre mais amparo à nossa pequenez, suprindo a nossa indigência espiritual, para que a verdade cristalina das leis de Deus possam chegar aos nossos corações, pelos amigos espirituais que aqui se encontram, para os quais pedimos que nos façam instrumentos úteis e dignos, para compreendermos a cada dia mais o Evangelho de Jesus. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos entrar num outro item, dentro da instrução dos Espíritos, que é obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, quando se fala em virtudes, e essas virtudes da obediência e resignação são muito expressivas no espírito, nós já vamos entender que a virtude é um feixe de sentimentos cuja urdidura resulta neste valor moral e que, quando se transforma em virtudes, se desprendem espontaneamente daqueles que as possuem. Então, o espírito, na sua trajetória evolutiva, vem de um momento bem primitivo, de extrema passividade às forças da natureza, que, tendo desconhecido o seu teor, se submetiam, mas sem compreender. E assim a humanidade passou períodos, grandes períodos, onde se cumpriam coisas sem entender e, portanto, sem aceitar, sem compreender. E foi chegado um momento, que esse é o momento das faixas da razão, né? Em que o espírito, um pouco mais lúcido na compreensão dos fatos e com os acontecimentos científicos que coincidem com a implantação da doutrina espírita no planeta Terra, o espírito, o ser espiritual, já tinha um pouco mais de condição de compreender os fatos da vida. As leis
que regem a matéria já nos intimidaram. Perceber o fogo, os vulcões, o movimento das marés, as florestas encantadas, já nos intimidaram para que nós cedêssemos a essa força, sem compreender. Então foi preciso primeiro que o homem desvendasse as leis que regem a matéria para sair da ignorância, do fanatismo, do dogmatismo e principalmente das crendices, sistemas teóricos não pautados na verdade, que prevaleceram nos costumes sociais por muito tempo. Prevaleceram, sem questionar. Esse estado ainda apassivado, mas ignorante, muito embora a pessoa pudesse ter conhecimentos intelectuais, mas desconhecendo as verdades de vida eterna, foram alvo de escravidão, foram escravizados, escravidão de consciências. Não estamos falando da escravidão física, consciências escravizadas, subjugadas ao imperativo de alguns que dominavam todos e que regiam os comportamentos e os costumes de uma época. Ditavam comportamentos. Mas, amigos, confessemos, até hoje existe isso. Nós temos ainda muitos irmãos em humanidade que estão subjugados a falsas teorias ideológicas que tolheram daquele espírito livre-arbítrio próprio. Então são regidos coletivamente. Esses espíritos, regidos coletivamente, subjugados em suas consciências, se sentiram tão humilhados ao longo dos séculos e séculos e milênios, que hoje nós temos um contingente de espíritos ainda ignorantes, porém revoltados. Mas ainda ignorantes no sentido das verdades da moral cristã. Então, a revolta é uma recusa até do bem. Porque nós estamos sendo convidados a obedecer o quê? A obedecer o amor. Nós estamos sendo convidados a obedecer o quê? A vontade de Deus em nossas vidas. E para isto ainda temos revoltas. Porque se o espírito ainda recusa aceitar o bem, obedecer à lei, ele está ainda num ponto de total imaturidade do senso moral. Que só quando o senso moral se desenvolver realmente é que o espírito vai tendo um pouco mais de lucidez para discernir. Então, o Evangelho diz, essas virtudes que nós vamos só pautar hoje na obediência, muito ativas. A obediência é ativa, porque qual é a atividade da obediência? Viver o amor. É uma atividade espetacular. Viver a vontade de Deus. Viver e aceitar o planejamento reencarnatório. Olha que espetáculo, como é ativa a obediência. Porque a obediência, por muitos séculos, foi absolutamente cega. As pessoas tinham que fazer, se não eram castigadas e punidas, e por medo cumpriam, mas não aceitavam. E o registro na memória, eu cumpro o que você quer que eu faça, mas eu não aceito, registro na memória. Eu faço o que você me manda, mas eu não aceito, registro na memória. E esses registros na memória secular do espírito vão formando uma temática. Eles vão se agregando no nosso campo mental, formando uma grande temática. Eu não me submeto a ninguém e a nada. Eu me basto. Eu sei o que é melhor para mim. Vocês viram a interface da questão? Da obediência cega por subjugação, gerou a revolta. E hoje, qual o pensamento desses espíritos? Eu sei o que é melhor para mim, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. E mando e sou obedecido. Então, a pessoa passa de uma polaridade para a outra.
E nenhum desses momentos nós estamos vendo que a razão compareceu. A razão, o que é a razão hoje compreendida, né? A razão é um estado de construção do pensamento pautado na verdade. Então, nós vamos dizer que o pensamento pautado na verdade, que são as leis divinas, estabelece na estrutura do espírito a inteligência, que é o seu principal atributo, com uma aliança forte com o pensamento, mais o conhecimento das leis de Deus, a verdade, vai facultar a esse espírito o discernimento, bom senso, a lógica. E este é um dos maiores filtros do espírito, se não o maior. Então, à medida em que nós vamos iluminando o nosso pensamento pelas experiências, nós estamos trabalhando a inteligência com o conhecimento da verdade e vamos desenvolvendo lucidez. Então, nós podemos dizer que a lucidez do espírito está na construção desta razão. Por esses dias, falaremos muito sobre essa construção da lucidez do espírito com a razão e sempre dizendo que esses pensamentos nobres geram sentimentos superiores. Ninguém tem sentimentos superiores sem pensamentos nobres, sem pensamentos de altíssimo teor vibratório. Nós temos que lembrar da nossa história enquanto espíritos. Enquanto a conquista moral não for internalizada, nós vamos precisar que alguém nos conduza. E quem nos conduz são as leis dos homens. Porque essas leis não estão internalizadas em nós. Alguém precisa dizer, não mate, porque terá consequências. Não roube, porque terá consequências. Não se corrompa, porque terão consequências, e consequências drásticas. Porque se alguém não nos fala, nós vamos continuar regidos e obedecendo a quê? Obedecendo aos nossos impulsos derivados das emoções corrompidas. É assim que somos ainda. Quando internalizarmos valores, a lei externa fica dispensável, porque eu já passo a ser a experiência da própria lei. Então, nós temos a lei de sociedade, a lei do progresso e a lei de liberdade, que juntas precisamos refletir sobre elas, que elas existem para nortear a nossa conduta. Quando Moisés veio salvar aquele povo dos aberrações e desatinos em estados muito avançados, ele precisou de fenômeno de efeitos físicos no alto de uma montanha para que as labaredas de fogo esculpissem na pedra bruta que não devemos matar os nossos irmãos. Porque isso não é uma conquista de nós. E será que alguém obedeceu àquela lei? Até hoje ainda não. Porque até hoje nós desejamos que os nossos parentes morram quando a gente não dá conta deles. Que precipite um desencarne para logo fazer um desfecho para ficar bom para mim. Então, nós precisamos entender que Moisés veio com todo esse aparato de efeitos físicos, de voz direta, de expansão do verbo. Aquele verbo do Moisés ouvia-se a centenas de quilômetros. Tudo isto para que nós nos intimidássemos para represar impulsos cruéis. E ainda assim, até hoje estamos, muitas vezes, sem o real desenvolvimento do senso moral. Esse capítulo da obediência, nós vamos estar falando sobre estas questões. Quando o Evangelho diz, só para a gente concluir hoje, a obediência é o consentimento da razão. Vamos entender assim,
eu aceito e vivo aquilo que o filtro da lucidez me permite. Porque obedecer sem aceitar é subjugação. É cumprir coisas das quais eu não aceito. Então, para o espírito aceitar, porque às vezes a gente fala assim, mas você não me obedece, menino. A gente fala isso para as crianças, né? Menino, você não me obedece. Por que esse menino não obedece? Que ele não está entendendo nada do porquê que ele tem que fazer aquilo. Ou não. Ou nós não estamos entendendo a necessidade dele e nada deixamos que ele faça. Porque ele está sob o nosso jugo. Então, a doutrina espírita, ela veio nos trazer luz ao entendimento. Lucidez. E esse é o filtro que nós vamos precisar desenvolver ao longo desses dias sobre a obediência. Vamos refletir. Bom dia, amigos. A Célia coloca uma série de conceitos, né, que começam a ser discutidos nesse tema, né, nesse item do Evangelho, que realmente são muito importantes para nós, porque Jesus nos asseverou que os brandos e pacíficos são felizes. E a brandura e a pacificação é um estado que é alcançado pelo Espírito na medida em que ele aprende a ser afável, doce, caridoso, paciente e agora obediente e resignado. Então são construções assim, da mais alta envergadura no caminhar do Espírito. Então nós podemos nos debruçar sobre esse tema para compreendermos melhor cada item e ainda com auxílio da literatura complementar, né, a obra básica, sempre nos ajuda. E o Evangelho, como a Célia leu e fez uma primeira explanação, ele é claro ao dizer que a obediência e a resignação são duas virtudes e elas são companheiras da doçura. Companheiros são aqueles que não andam sem um estar ao lado do outro. Então é óbvio que a gente vai estar estudando isso pelas nossas próprias limitações didaticamente separado, mas é muito importante a gente saber que verdadeiramente a virtude da obediência não será totalmente construída em nós sem a virtude da doçura, sem a virtude da resignação. Vai ser sempre mais ou menos obediente, mais ou menos resignado, porque elas se juntam como companheiras, não é? E é assim mesmo, nós vamos caminhando e construindo. E ao que a Célia falou, dessa ideia do que é a razão, é isso que a gente gostaria de usar um texto hoje do Pão Nosso, capítulo 16, obviamente que é Emmanuel e Chico, que tem o título A Quem Obedeces? É uma pergunta. Porque vai ajudar de uma maneira a explicar o que a Célia já colocou, a conceituação do que seja o estado superior do pensamento chamado razão. Como várias vezes, para aqueles que já acompanhamos aqui há mais tempo, ela já muitas vezes destrinchou essa conceituação para que isso vá se tornando mais presente no nosso campo mental. A instrução, o discernimento, a associação do pensamento e a inteligência e assim por diante. Então, a ideia de hoje com o texto é substancializar um pouco mais isso que ela já colocou. Então, esse texto baseia-se numa passagem, uma sentença que Emmanuel retira
da carta de Paulo aos Hebreus, em que Paulo coloca assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é Jesus. Então, Jesus tendo consumado, e é importante a gente entender aqui as palavras, que os Espíritos usam com muita profundidade isso. Consumar e, portanto, consumado é dar cabal construção a um processo, a uma tarefa de alto nível. E essa tarefa se completa, então está tudo consumado. Então não é tarefinha, não. Então o que Paulo diz? Que sendo ele consumado, ou seja, qual foi a tarefa que Jesus realmente estabeleceu entre nós aqui? Viver as leis com toda a sua intensidade e integridade, naquilo que nós poderíamos já compreender e realizar das leis em nós. Por isso que ele tem algumas afirmações que ficaram registradas de Jesus logo no início da sua tarefa, assim, de trazer a boa nova. Uma bem conhecida de nós é quando ele diz: olha, eu não vim destruir a lei, eu vim dar consumação a ela, eu vim exemplificá-la. E aí Paulo diz: olha, tendo ele exemplificado a lei, ele mesmo veio a ser causa, ou seja, a origem, o efeito, né, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, ou seja, todos que seguem a lei. Essa é a afirmação de Paulo. E aí Emmanuel discute, e ele já inicia com uma sentença que é bem importante para a gente ter esse entendimento da obediência. Ele fala o seguinte: que toda a criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ou seja, obedecer é ato presente a todo instante na nossa vida. Porque obedecer, no seu entendimento, é submeter-se à vontade de alguém ou de alguma coisa. Então a gente está sempre obedecendo. E por isso que o Evangelho tem o cuidado de falar que a obediência tem a ver com a razão aqui, um estado superior do pensamento, é um consentimento da razão. Então os espíritos, Lázaro, que é o espírito que traz o tema, ele coloca aqui a obediência num outro patamar, ao ele, de certa maneira, adjetivar a coisa, dizendo: olha, a obediência que eu estou falando está ligada a um consentimento da razão, de um estado superior do pensamento, alinhado com as leis. Porque obedecer, todo mundo obedece, mas muitas vezes sem que o pensamento esteja num estado alinhado com as leis. E ele continua no texto: ninguém permanece sem objetivo. Então faz parte termos objetivos, e tendo objetivos, obedecemos aquilo que nos conduz ao objetivo almejado por nós. Há movimentos que se fazem na nossa intimidade que nos direcionam até aquilo. E nesse processo a gente se submete a certas situações e vontades que elas nos solicitam. E aí ele já fala: olha, a própria rebeldia, que aparentemente é a expressão, como a Célia colocou, máxima da desobediência, né? A rebeldia fala: ó, não aceito, não vou obedecer isso aí não. Então ele fala: a própria rebeldia está submissa
a forças corruptoras da vida. Até quando a gente desobedece, a gente está obedecendo, submetendo-se às forças cegas que nos envolvem. De dentro para fora, de fora para dentro. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde, não teve condições de definir a própria submissão por virtude construtiva, ou seja, a gente obedece o tempo todo, mas se eu ainda não conseguir entender que obedecer à lei é construir na minha intimidade, se eu ainda não conseguir, é por que isso acontece ainda? Eu não conseguir olhar para a vida, para as oportunidades que ela me oferece e ver nisso um campo de trabalho para o meu espírito, construir, entre outras virtudes, alguns feixes que vão compor a obediência. Se eu não consigo ainda ver, é porque, não raro, nós ainda tendemos, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Então, é um tema que até hoje acho que vai ser discutido no encontro, existe uma recusa reencarnatória aqui por parte do espírito. A reencarnação tem um único objetivo, o progresso moral. Não tem outro. O Evangelho é claro. A reencarnação nos propõe tarefas que solicitam de nós, entre outras coisas, uma compreensão mais profunda do significado da vida, obediência. Se nós nos recusamos, é porque ainda nos submetemos a impulsos inferiores da vida. A tarefa profissional solicita de mim compreensão superior da vida. No entanto, eu posso resistir e achar que é apenas monetarização, quer dizer, transformar as minhas horas em valores monetários e nada mais. É uma recusa. Porque eu não tenho uma compreensão superior. Está ligado à obediência. Olha que coisa impressionante. Porque quando nós saímos do mundo espiritual para reencarnarmos, a gente tinha esse entendimento. Olha, você vai ter tal tarefa profissional, mas isso tem um papel muito importante além da subsistência do corpo e daqueles ao seu redor. Tem uma importância para o teu espírito, estado superior do pensamento. Agora aqui eu cedo a impulsos mais baixos e esqueço desse aspecto. E muitas vezes até atendo às questões financeiras, mas sem construir na minha intimidade aquilo que eu poderia construir. Estado de rebeldia, de não aceitação da encarnação. Há muitos estágios, né? Estados de não aceitação, graus de intensidade. Na tarefa de pai, de companheiro, de marido ou de esposa, são tarefas de amigo, né? Companheiro na casa de oração, seja ela qual for, são convites para que a gente desenvolva esse estado superior do pensamento. Agora, eu posso abrir mão de tudo isso e ficar com pequenos traços de inveja, de ciúme, e vou perdendo as oportunidades. E aí o que acontece? Aquilo
que deveria me libertar, porque o estado de obediência, a gente nem chegou na resignação ainda, nunca esquecer que são companheiras, ele leva a uma libertação do espírito, dos seus dramas íntimos. Quando eu não compreendo isso, o que o Emmanuel afirma, que quase sempre nós transformamos a obediência que o salva em escravidão que o condena. E coisa mais interessante, a gente acha que quando está fugindo da tarefa, a gente está se libertando. Sim ou não? Olha, nossa, essa relação aqui é uma prisão, então deixa eu me libertar, vou largar dela. Ele afirma exatamente o contrário. Agora que você está se escravizando, você está se aprisionando. Por quê? Porque a tarefa é íntima. O outro é apenas o companheiro que está lá, por mais difícil que ele seja. Para que a gente chegue ao estado de obediência associado à resignação e doçura, que chama servir. Porque quem verdadeiramente serve, entre tantas coisas, ele é muito obediente, que ele tem que ter uma compreensão superior. Ele é muito resignado e ele é muito doce. Senão não compõe servir. E Jesus é sempre o modelo, né? Para tudo. Para tudo. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele estabeleceu. Está aqui a tarefa. Estou demonstrando, siga, porque não tem outro jeito para a gente aqui. Tem outro caminho. Para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Quando eu fujo do caminho da verdade e da verdadeira vida, eu me aprisiono. Como tem sido dito aqui, às vezes séculos, na mesma temática aprisionado. Não dou conta. Oportunidades, não compreendo, não aceito. Não obedeço, não construo. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, obedecer segundo consentimento da razão é libertar-se. Não é se aprisionar. E a gente, como a Célia falou, inicia um entendimento. Mais uma vez, estudamos esse tema para tentarmos, através da instrução, compreendermos mais profundamente quem somos e como nos libertarmos, né? E não abrirmos mão mais das oportunidades que nos são ofertadas, porque elas são muito preciosas, apesar dos desafios que nos trazem. Era esse o comentário para hoje, gente. Senhor Jesus, divino amigo de nossas vidas, queremos, Senhor, mais uma vez,
expressar nossa gratidão ao Teu Espírito amoroso, misericordioso. Tanto temos recebido do Teu Espírito, do Teu amor, apesar de nossas dificuldades, de nossas rebeldias. Ajuda-nos, Senhor, a transformar a nossa existência em uma experiência digna e feliz. Que os nossos espíritos possam viver e nos sentirmos mais libertos desses grilhões que nós mesmos nos colocamos. E que ora, mais uma vez, somos convidados a rompê-los para podermos alçar voos mais longos. Ajuda-nos com a visão do Espírito a identificar na vida essas oportunidades felizes de aprendermos a servir, a sermos mais doces, mais pacientes, mais amorosos, mais obedientes e resignados. Quantas lições, Senhor! Quantos esclarecimentos que alegram os nossos espíritos e nos estimulam, nos enchem de esperança. Queremos também, Senhor, pedir ainda um tanto mais, não só por nós, por nossos entes queridos, mas por toda a humanidade, que ela compraz aquilo que será um dia uma feliz fraternidade. Nós atravessamos, Senhor, momentos tão difíceis, em que essa visão, esses interesses inferiores da vida parecem estar nos dominando. Mas nossa confiança nas Tuas orientações, nos Teus exemplos, hão de vencer toda a resistência que há em cada um de nós, em aderirmos às leis de amor. Pedimos por todos aqueles que sofrem, que se encontram doentes em todas as suas matizes, aprisionados em si mesmos, pelas crianças, por aqueles que necessitam do bem material e da orientação espiritual. Cuida de todos nós, Senhor. Somos irmãos, indivíduos, mas unidos ao mesmo destino de aprendermos a amar uns aos outros, segundo o Teu exemplo. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.